Troque um exército numeroso e disciplinado por um bando de camponeses mal armados e pouco organizados. Assim eram as guerras e batalhas durante a Idade Média. Durante os cerca de 1000 anos que durou o período entre os séculos V e XV, a vida na Europa mudou muito em relação ao período da Antiguidade. Sumiram grandes impérios, que conseguiram não só organizar poderosos exércitos, como também manter um clima de maior segurança e tranquilidade em seu extenso território. Sem os impérios, principalmente o romano, a Europa se dividiu em pequenos pedaços de terra controlados por nobres, os chamados feudos. Isolados em suas terras, muitos desses reis, príncipes e duques passaram a somente se defender, retrancados quase que completamente. Preocupados em armar suas muitas defesas, construíram castelos e fortalezas capazes de resistir ao máximo possível a uma tentativa de invasão. Isso mudou bastante a forma de combate. Para quebrar esse paradigma, surgiu na Europa uma ordem militar chamada Ordem dos Cavaleiros Templários. Esse grupo era composto por soldados valentes e disciplinados que primariamente tinham o objetivo de defender os cristãos de possíveis ataques. Com o passar dos séculos, muitas lendas surgiram sobre os Templários, gerando inúmeras teorias. No ano de 1994, uma mulher israelense encontrou totalmente por acaso um gigantesco túnel usado pela Ordem dos Templários 700 anos antes. Cientistas acreditam que o túnel tenha sido uma passagem secreta na era medieval por onde os soldados se moviam durante batalhas. É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo conteúdo. No ano de 1994, na cidade de Acre, em Israel, uma mulher percebeu problemas no sistema de encanação de sua casa e resolveu contatar funcionários do governo, que foram até a sua residência para resolver o problema. Ao investigar a origem do problema, eles acabaram encontrando algo muito mais glorioso do que esperavam. Seguindo as instalações do sistema de esgoto, a equipe acabou se deparando com uma passagem secreta bem abaixo da estrutura da casa da mulher. Pelo visto, a passagem secreta, em forma de um túnel, cortava grande parte da cidade com um comprimento de mais de 300 metros. Os trabalhadores informaram isso ao governo da cidade de Acre. Autoridades locais contaram a novidade para arqueólogos do país que rapidamente estudaram os túneis. Logo, ficou evidente que o túnel era antigo, remontando a cerca de 700 anos atrás, ao período da Idade Média. Era uma passagem secreta antiga utilizada pelos antigos Cavaleiros Templários e sua descoberta, agora realizada, poderia revolucionar a história de todo Israel, país riquíssimo em história. Mas o que o achado significa para o mundo em geral? Quem eram os Templários? Por que o túnel foi construído? Desde o início, o islamismo foi uma religião aguerrida e militante marcada por intenso fervor missionário. Esse esforço em demonstrar o fator missionário muitas vezes adquiriu a conotação de guerra santa, como aconteceu de maneira especial no primeiro século após o falecimento de Maomé no ano de 632. Movido por um profundo zelo pela nova fé, os exércitos muçulmanos conquistaram sucessivamente a Península da Arábia, a Síria, a Palestina, o Império Persa, o Egito e todo o norte da África. Nesse processo, o cristianismo foi enfraquecido ou aniquilado em muitas regiões nas quais havia sido extremamente próspero nos primeiros séculos. Lugares como Antioquia, Jerusalém, Alexandria e Cartago foram plenamente perdidos pelos cristãos. Em 674, os muçulmanos lançaram o seu primeiro ataque contra Constantinopla, a grande capital cristã do Império Bizantino. A fim de se defender de ataques que vinham por parte de diversos exércitos, incluindo os muçulmanos, os cristãos criaram táticas de proteção, o que incluía guerreiros preparados que ficaram conhecidos como Cavaleiros Templários. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecido como Cavaleiros Templários, foi uma ordem militar de cavalaria que existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, com o objetivo inicial de proteger os cristãos que voltaram a fazer peregrinação a Jerusalém após a cidade ser conquistada. Os Cavaleiros Templários eram famosos durante a Idade Média. Fundada em 1128 durante o Concílio de Troyes por Hugo Payens e Geoffrey de Saint-Omer, tal ordem militar exigia que os cavaleiros fizessem voto de pobreza, obediência e castidade. Ao longo dos anos,
Muitas foram as histórias e lendas criadas a respeito dos Cavaleiros Templários que continuam a ser estudadas até os dias atuais, visto que existem mistérios sobre eles que jamais foram decifrados. Após anos de escavações em locais onde a Ordem Militar viveu, diversas relíquias históricas deixadas pelos Cavaleiros foram encontradas. A Ordem foi desfeita pelo Papa Clemente V em 1312, depois de fortes conflitos entre o rei Filipe IV da França e os membros da cavalaria. Essa descoberta, por exemplo, foi uma das muitas que aumentaram o ânimo do centro científico de estudar essa antiga organização militar que possuía regras tão rígidas. Em algum momento durante sua trajetória, os Cavaleiros da Ordem dos Templários iniciaram a construção de seu bairro na parte sudoeste da cidade do Acre, em Israel. Em seus planos, por se tratar de uma grande comunidade, a intenção era remontar um grande e imponente monumento. Um escrivão que vivia na época em que a construção foi concluída, descreveu em seus escritos tempos depois: "A fortaleza dos Templários era a mais segura de toda a cidade e está aí desde a linha do mar, no lado ocidental, cuja entrada era protegida por 2 torres superfortificadas. Suas torres tinham a largura de suas paredes, com 9 metros de largura. Ao lado de cada uma das grandes torres, foram construídas outras 2 torres menores, e ao topo de cada torre foi posto um leão dourado. Os restos da fortaleza hoje estão sob as águas do Mediterrâneo. Porém, o túnel que vai desde o ocidente até o porto oriental foi escavado parte na rocha e parte construída em forma de domos que sustentavam as construções acima do túnel, que percorre uma distância de 350 metros. A construção ficou escondida do mundo por mais de 700 anos, até que foi descoberta por uma mulher israelense completamente por acaso em 1994, como dissemos na introdução desse vídeo. Depois da descoberta, diversos arqueólogos visitaram os túneis que têm, cada vez mais, revelado uma parte da história especial da Idade Média, período tão marcante. Em uma dessas pesquisas, o arqueólogo Albert Lin e sua equipe, utilizando uma tecnologia óptica de detecção capaz de medir propriedades da luz refletida de modo a obter a distância ou outras informações a respeito de um determinado objeto, obtiveram significativas informações do interior do túnel. A tecnologia utilizada por Albert Lin, chamada LIDAR, detectou artefatos ocultos sob a superfície da Terra. Isso através de varredura aérea, o que acabou por produzir mapas 3D precisos que mostravam exatamente tudo o que compunha os túneis. De acordo com um artigo publicado na revista IFL Science, Lin e sua equipe examinaram uma área no porto de Acre, onde estaria localizada a fortaleza dos Cavaleiros Templários há cerca de 700 anos ou mais. Assim, eles descobriram a enorme rede de túneis. Além dos túneis, os pesquisadores encontraram algo que parece se tratar de uma guarita, que estava enterrada sob a cidade de Acre. Esses monges guerreiros são o material da lenda e seu ouro também, disse Lin durante um documentário dos túneis produzidos pela National Geographic. Durante as cruzadas, os Cavaleiros Templários lutaram por Deus, pelo ouro e pela glória. Em algum lugar da moderna cidade de Acre, fica o centro de comando e, possivelmente, o tesouro, completou Albert Lin. Durante 100 anos, os Cavaleiros Templários estiveram no comando da cidade de Acre. Eles a controlaram depois de perderem sua sede em Jerusalém em 1187 para o governante muçulmano chamado Saladino. Dessa forma, a descoberta dos túneis reacende a suspeita dos pesquisadores de que o ouro dos Templários possa estar enterrado em algum lugar no interior desses túneis subterrâneos. Os Cavaleiros Templários receberam treinamentos para se tornarem combatentes habilidosos. O objetivo era proteger e promover o cristianismo, mesmo que, para isso, guerras precisassem ser estabelecidas. Além do mais, os Templários foram responsáveis por levantar grandes fundos para financiar as cruzadas, movimentos que partiram da Europa e cujo objetivo era colocar a Terra Santa, nome pela qual os cristãos denominavam a Palestina sob a soberania dos cristãos. Apesar do desejo dos pesquisadores em encontrar esse suposto tesouro da lendária ordem, não existem evidências que comprovem a existência do mesmo, somente muitas e muitas teorias. Portanto, planos para a escavação dos túneis recém-abertos ainda precisam ser traçados. A descoberta dos túneis contribuiu também para comprovar que a tecnologia LIDAR oferece melhorias significativas nos métodos de observação de artefatos ocultos. Além do que, muitas vezes, escavações desnecessárias podem ser evitadas. Inclusive, ela já foi até mesmo utilizada no interior da Grande Pirâmide do Egito.
Portanto, descobertas impulsionadas pelo uso da tecnologia LIDAR facilmente ajudarão no descobrimento de tesouros escondidos sob a terra, mesmo que nem todos eles sejam feitos de ouro, como é o caso dos túneis dos Templários.